Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e esteja na santa paz do Senhor. Hoje estou eu mais uma vez nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e vim trazer mais uma mensagem da parte de Deus. Quero te convidar também, se você não for inscrita no canal, se inscreva no canal, tá bom? Dá um like também, que isso ajuda muito o canal. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele vai distribuindo para outras pessoas. O intuito desse canal é que o Senhor venha abençoar, falar aos corações e transformar vidas. Também compartilhe esse vídeo, curte, comente e vamos fazer a vontade de Deus junto comigo. Eu estou aqui fazendo simplesmente aquilo que Deus colocou no meu coração. Hoje eu quero falar com você que está aí passando por um momento difícil na sua vida. Infelizmente, os últimos tempos não têm sido fáceis, né? Devido a muitas coisas que temos enfrentado, pandemia, desemprego e tantas coisas, doenças, né? Perca na família, cada um passa por um processo, mas nós precisamos entender que dias bons e dias ruins existem, mas em todos eles Deus está presente. Muitas vezes nós achamos que naquele momento da luta, né, da dificuldade, estamos sozinhos, mas tem um Deus grande e poderoso cuidando de cada detalhe. Por isso você precisa crer, confiar. Tem trazido a mensagem da parte de Deus, Deus tem falado muito comigo, tem procurado conhecê-lo melhor, né, lendo a palavra, orando, jejuando, buscando. E às vezes a gente não sabe o que está por vir. O Senhor falava muito comigo em estar orando, estar jejuando, e eu estava fazendo dessa forma. Mas achava que seria uma outra situação e era Deus me preparando para os dias ruins. Semana agora, não sei se vocês sabem, tem aqui o testemunho no canal. Minha mãe, ela passou por um processo muito difícil, ela enfrentou um câncer no intestino, quase morre, Deus deu livramento, Deus colocou uma equipe de médicos maravilhosa que cuidou dela e graças a Deus ela tem passado dias abençoados, né? Deus tem cuidado. E com o tempo, houve uma outra situação. Apareceu alguns pontos, né, no pulmão. Mas a equipe médica achou viável não fazer outra operação, porque essa operação no pulmão seria mais grave do que a do intestino, devido às condições físicas dela, devido à idade, né? Então foi feito dessa forma e graças a Deus, Deus tem cuidado. Ela estava aqui dentro de casa, né, com muita saúde, né? Ela é uma pessoa bem ativa, não para, gosta de ir para a igreja, é serva do Senhor, busca a Deus há muitos anos, né? Graças a ela que minha casa está em pé, os meus irmãos têm estado na presença do Senhor, porque é aquela mãe que sempre orou por nós. E, felizmente, essa semana, ela caiu aqui perto da minha cozinha e acabou quebrando ali perto do quadril, né, diz a bacia. E ela está agora internada no hospital e está passando por esse processo. Nossa família estamos enfrentando essa dificuldade e não, a equipe médica está analisando todo o caso devido à gravidade da situação, né? Não é simplesmente uma queda e uma fratura, mas tem esse contexto aí do câncer, né? Dessa doença. Então, Deus, no momento que isso aconteceu, eu fiquei muito angustiada, aflita, né? A gente passa por esse processo e ela foi ali para aquele hospital, ficou ali na emergência, ficou num lugar ali no corredor, depois de ficar num quartinho ali, um quarto onde havia várias pessoas. E eu fiquei preocupada com aquela situação, mas graças a Deus, Deus sempre está cuidando, né? Ela foi levada para um quarto melhor, onde ela está sendo bem atendida, né? E agora eu tô gravando esse vídeo, já estou indo para lá, vou ficar o dia inteiro com ela. Ontem foi minha irmã que ficou. E entre meus irmãos nós estamos revezando, cuidando. Mas por que eu estou trazendo isso? Para que você possa entender que todo mundo está sujeito a passar por várias situações. Mas o nosso Deus sempre está cuidando. Ele coloca as mãos. Eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus que está em 1 Reis 17, capítulo 8 até o 16. Eu vou ler sobre Elias e a viúva de Serepta. Olha só essa situação. Deus falou muito comigo através dessa palavra e eu quero dividir com você. Tá aqui, ó. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comeremos e morreremos. Vamos parar aqui um pouquinho. Olha essa situação dessa viúva. A viúva
tá ali o único filho, e aquela situação dela é uma situação de miséria. Ela tem só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, e ela sai para buscar gravetos, que seria madeira, para fazer uma fogueira e fazer aquele alimento para ela e o filho. Ela comeria e morreria, porque na mente dela era isso, não tinha mais solução, não tinha mais saída para aquela vida. Então ela está ali preocupada. Imagina uma mãe que está indo buscar graveto para fazer o último alimento para ela e para o seu filho. Como estava a mente dessa mulher? Desesperada, com certeza, porque quem é mãe, quem é pai, sabe como que é as coisas. Nós queremos dar o melhor para nossos filhos. Então naquela situação, ela viúva, não tinha quem cuidasse dela. Naquela época sempre tinha ali o esposo, né, cuidando. Então ela era viúva, tinha aquele filho e estava nessa situação de miséria. Então ela sai dessa forma. Mas o que me chama a atenção, que do outro lado, Elias está ali e Deus fala para ele ir até essa cidade, que lá tinha uma viúva que ia cuidar dela. Observa como que Deus trabalha. Deus preparou uma viúva que estava numa situação de miséria para cuidar do profeta Elias. Então muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Porque passamos por determinadas situações e nós olhamos e pensamos assim, Deus não está comigo, mas Deus é presente. Deus está cuidando, Deus está já providenciando escape e nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo. Nessa situação, quando essa viúva sai para buscar o graveto, não sabia ela que do outro lado Deus já estava preparando a providência, a provisão. A provisão era o profeta Elias que ia ter com ela, mas ele precisava que ela cuidava dele e ela precisava de um escape. Ela precisava de uma provisão. Então, quando eles se encontram, ele pede a ela, né, como eu li aqui, um pouquinho de água e também que ela trouxesse o pão, né, o alimento. Então ela diz, eu não tenho nada cozido, eu tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Eu vou fazer para mim e para o meu filho, nós comeremos e morreremos. Vamos ver, a partir do versículo 13, o que acontece. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, intermédio de Elias. Glória a Deus. Então você vê aqui a provisão de Deus. Eles estavam passando naquele momento um momento de escassez, né? Não havia chuva, não havia alimento, não havia provisão naquela cidade. Mas o Senhor havia providenciado o escape. O Senhor atentou para o sofrimento daquela mulher. E o Senhor trouxe aquele homem e ela fez conforme o que o profeta pediu. E Deus simplesmente multiplicou a farinha e o azeite até o dia que choveu naquela terra. Então é dessa forma que Deus faz. Você que está aí do outro lado não sabe como que vai vir a provisão, não sabe como você vai sair dessa situação. Creia que Deus já providenciou o escape. Então ainda não entendemos o trabalhar de Deus, mas essa situação é para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu tenho aprendido dessa forma. Muitas vezes, nos tempos antigos aí, quando eu passava por situações difíceis, às vezes eu reclamava, às vezes eu murmurava, às vezes eu queria questionar. Hoje eu aprendi, né, a duras penas, que o nosso Deus, ele tem tudo em tuas mãos. Ele tem o controle de tudo. E tudo que acontece é conforme a vontade dele. E muitas vezes há algo que vem nos antecedendo aí, ele nos mostra através de uma revelação, usa alguém, um profeta, para falar conosco, e assim ele prepara o nosso coração. Então, que você que está aí do outro lado, confie em Deus. Seja o que você estiver passando, saiba que Deus é contigo e Ele já providenciou um escape. Eu vou fazer uma breve oração por nós. E eu peço a você que quando estiver orando, apresente a minha vida nas mãos do Senhor, para que eu continue firme e forte, aconteça o que acontecer, sempre honrando e glorificando o nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Então vamos lá. Senhor meu Deus, eu quero apresentar nas tuas mãos essa pessoa que está aí do outro lado, Pai. Eu não conheço o coração dela, eu não conheço o coração dele, eu não sei o que ela está passando, o que ele está passando, mas Tu sabe. Muitas vezes, Pai, nós não entendemos o Teu trabalhar, mas o Senhor trabalha de uma forma, Senhor, sempre a exaltar o Teu nome, sempre a levantar, aumentar a nossa fé, porque o Senhor é Deus da provisão, o Senhor é Deus da multiplicação, e nós sabemos, Pai, que o Senhor está cuidando de nós. Pai, apenas peço, aumenta a nossa fé. Apenas, Pai, peço, Senhor, que dai-nos graça, dai-nos sabedoria, dai-nos força vinda dos céus, Pai, para que possamos estar firmes na Tua presença, aconteça o que acontecer, acreditando sempre que seremos um Deus grande, um Deus da provisão, um Deus da multiplicação,
o Deus que abre porta onde não tem porta. Assim, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Você possa ficar aí firme e forte, confiando que Deus é a provisão para essa situação que você está vivendo. Apenas creia. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.